está? How are you? Como tem passado? Como estão as coisas? Tem aproveitado o seu tempo? Tem estudado? Tem se organizado? Enfim, tudo bem, eu espero que você esteja bem. Bom, eu sou a teacher Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula de inglês. English class, ok? Are you ready? Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito presente nas nossas vidas, né? E eu tenho certeza que você pode até não ter pensado sobre ele, mas deve ter uma preferida ou já deve ter conversado com alguém sobre isso e ele está sempre presente na sua vida. Hoje a gente vai falar sobre cores, a cultura das cores, né? Como elas estão presentes, quem são, por que são, né? Como elas fazem parte da nossa vida. E já pensando nisso, fácil a gente entender, né? Dá uma olhadinha aí agora, sim, tá sentado onde você estiver. Olha ao seu redor calmamente e perceba como você está rodeado por muitas cores. Dá uma observada aí na quantidade de cores que você tem ao seu redor só nesse espaço onde você está. A roupa que você está utilizando, o lugar onde você está sentado, as paredes desse lugar, a própria televisão, né? Tanto aqui o slide da professora também cheio de cores. Então você percebe aí que é inevitável, né? A gente não tem como não percebê-las, a menos, claro, que você tenha alguma dificuldade visual, algum problema que o impeça de enxergar as cores, né? Então, vamos refletir um pouco mais, continuar pensando sobre isso? Você já parou para pensar o significado que as cores têm na nossa vida? Porque, bom, a gente já entendeu que é inevitável, né? Elas estão presentes em todos os lugares, né? Não tem como a gente não perceber, faz parte, é inerente aos nossos seres humanos, como eu falei, a menos que você tenha alguma dificuldade, algum problema de saúde que o impede de enxergar todas as cores, você as vê, né? Ela faz parte da sua vida. Mas elas têm significado? Você já parou para pensar como tem algumas coisas que representam essas cores, né? Vai pensando em algumas coisas que você consegue associar com essa questão da cor e do significado que ela representa, né? O que ela pode dizer, não só sobre você, sobre o seu estado de espírito, sobre uma questão também relacionada ao transcendente, trazer sorte, má sorte, né? Ser sagrada, não ser. Vai pensando sobre isso. Porque, olha lá, a gente já vai ver a primeira coisa que é universal. Olha lá as cores de um semáforo, elas são universais, né? Então, independente de onde eu esteja, ao me deparar com um semáforo, eu vou entender que a cor verde significa que se eu estiver dirigindo, eu posso avançar com o meu veículo, se eu estiver para atravessar uma via, significa que é hora de fazer isso porque eu posso passar, né? O amarelo que indica essa questão de que está numa transição, de uma atenção, né? De que ele vai passar a ficar vermelho e aí quando chega no vermelho eu já sei que é hora de parar, seja se eu estiver dirigindo ou se eu estiver para atravessar alguma via, né? Então, ela já tem significados, né? Ela já representa para nós algumas coisas, né? A gente já usa algumas expressões de então a professora me deu sinal verde, né, se eu quiser fazer alguma coisa, ou a minha mãe me deu um sinal verde para eu poder sair hoje, ou também a gente costuma usar algumas questões de estou no vermelho, né, o que significa que eu estou sem grana, que estou com muitas dívidas, né, que estou precisando de dinheiro. Então, são algumas questões que fazem parte já da nossa vida, já estão inseridas na nossa cultura, né, e às vezes sem muito pensar, a gente vai utilizando, mas as cores têm aí esses significados que a gente acaba incorporando, né, mesmo sem refletir sobre isso. Então, hoje eu quero te convidar a fazer isso. Pensar um pouco sobre como é que as cores estão inseridas na sua vida, o que elas podem representar ou não. De repente vou trazer coisas aqui que você nem imaginava ou nem tinha parado para pensar sobre, né? Você já parou para pensar uma questão bem curiosa? Eu sou bastante curiosa e desde sempre eu gostava de saber como é que as coisas funcionam, como é que as coisas são, né? E daí não é diferente com o corpo humano. E aí uma questão que eu vou trazer pra gente entender um pouco, que eu acho que talvez você já saiba ou talvez vai aprender, como é que a gente consegue diferenciar cores, né? Como é que o nosso sistema ali de visão funciona para que a gente possa traduzir o que a gente vê com cor, né? Enfim, não é só com cor, mas com tudo que a gente vê. E aí você vai ver através desse vídeo aí, que traz de um jeito, através de uma animação aí, um jeito bem bacana de você conseguir compreender de forma simples como é que a gente consegue diferenciar as cores. Vai lá. Eu estou em uma sala escura e quando olho para a mesa, eu digo que ela é preta. Entretanto, quando acendemos a luz do ambiente, que é branca, a mesa recebe as 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E algumas são absorvidas e outras são refletidas.
Nesse caso, a mesa refletiu a cor azul e absorveu as demais. Então, somente a luz azul chega até os meus olhos, e por isso eu digo que a mesa é azul. Isso ocorre com qualquer corpo iluminado. A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Por exemplo, esta flor é vermelha. Ela está refletindo apenas a cor vermelha e absorvendo as demais. E esta flor branca não está absorvendo nenhuma luz. Ela está refletindo todas de volta, enquanto esse vaso preto está absorvendo todas as cores e não está refletindo nenhuma. Resumindo, um objeto branco reflete todas as cores, então ele sempre terá a cor da luz que o está iluminando. Se você o iluminar com uma luz branca, ele será branco. Se você o iluminar com uma luz vermelha, ele será vermelho, pois só terá essa cor para refletir. Se você iluminar com luz verde, ele será verde, pois só vai ter o verde para refletir. Um objeto preto absorve todas as cores, então ele sempre será preto. Se você o iluminar com luz branca, ele será preto, pois vai absorver todas as cores da luz branca. Se você o iluminar com luz vermelha, ele será preto também, pois ele consegue absorver a cor vermelha. E se você o iluminar com luz verde, ele vai continuar sendo preto, pois ele absorve a cor verde sem problema nenhum. Qualquer outro objeto de outra cor só a terá se for iluminado por luz branca ou por luz da cor dela. Do contrário, ele será preto. Por exemplo, um objeto vermelho só será vermelho se iluminado por luz branca ou luz vermelha. Se ele for iluminado por luz alaranjada, ele será preto. Por luz amarela, ele também será preto. Por luz verde, ele também será preto, pois ele só é vermelho se houver a luz vermelha para ele refletir. Se você jogar qualquer outra cor nele, sem ser a cor vermelha, essas cores serão absorvidas. A mesa azul só tem essa cor se for iluminada por luz azul ou branca. Mas se colocarmos uma luz de qualquer outra cor, como vermelha, que não é a cor que ela reflete, mas sim a cor que ela absorve, ela vai parecer preta, porque já que a luz foi absorvida pela mesa, eu não vou conseguir receber nada nos meus olhos. Assim chegamos à conclusão de que a cor de um corpo não depende somente dele, mas também da luz que o ilumina. E aí, deu para entender? E aí, deu para entender um pouquinho? É bastante complexo se a gente for pensar, né? Então depois pesquise um pouco mais para você entender toda essa estrutura, né? Como é que o nosso olho, de forma geral, enxerga, diferencia as cores, né? Você viu aí que tem toda uma questão de estar claro, escuro, como é a questão de enxergar o branco, né? A ausência da luz, todas essas questões, e você vai ver o quão interessante é, né? O nervo óptico, como é que ele transforma isso numa imagem, como é que ele traduz para o seu cérebro, né? Que o que você está vendo é uma imagem. Então, eu sempre gostei muito de compreender sobre essas questões, por isso estou sempre pesquisando e olhando para aprender um pouco mais. Então, eu convido você a fazer isso também, se ficou mais curioso, né? E sempre que puder, sempre que ficar curioso sobre o funcionamento, sobre como que alguma coisa chegou aonde está até você aí, vai pesquisar na internet, que hoje é bem mais fácil do que era antes, quando eu estava aí sentado no seu lugar como aluna, né? Bom, vamos continuar? Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a origem do nome das cores, né? Acabei de falar pra você que sou super curiosa e quero entender sobre tudo. E aí comecei a pensar, por que é que as cores têm os nomes que têm? Né? Elas devem ter uma razão para terem recebido o nome que tem. E aí eu fui buscar compreender isso e trouxe para que a gente converse um pouco sobre algumas, claro, né? Algumas cores, as principais ali, que estão mais presentes. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre a origem dos nomes. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, olha lá, a primeira, red, in English, red, ok? Red deriva do latim. Grande parte das palavras você vai perceber que tem origem lá no latim, né? E vem de vermiculum, que do latim significa vermezinho. Aí eu fiquei curiosa de novo e fui procurar, né? Vermezinho, o que era isso, né? Aí eu fui descobrir que tem um pequeno inseto, que é na verdade uma praga, que se chama cochonilha, que talvez você já tenha ouvido falar, ou se você conhece alguém que gosta de cultivar plantas e flores aí, é uma praguinha bem comum nas plantas, né? Só que atualmente é mais comum vê-la na cor branca.
Mas ela existe na cor vermelha e quando ela é amassada, quando ela é apertada, né? Ela solta essa cor vermelha bem intensa, bem grande, né? Daí por isso a razão de vermelho, red, ter este nome, né? Em função desse inseto aí que é a conchonilha, que é uma praga que dá nas plantas. Então, quando alguém percebeu, né, que quando macerava, quando apertava esse inseto, ele soltava essa tonalidade bem forte, muito similar ao sangue, né? Então, veja só, a partir da observação, né, dessa questão aí, a cor vermelha ganha esse nome. Ganha o nome e tem muita importância em algumas culturas, é bastante relevante para muitas culturas a questão da cor. E aí eu vou te mostrar que lá na China, por exemplo, o vermelho representa felicidade, boa sorte, prosperidade, né? Então é uma cor que representa só coisas boas. Por isso é tão comum que, por exemplo, noivos, né, ao realizarem a cerimônia de casamento, utilizem a cor vermelha, justamente por essa questão de prosperidade, né, de boa sorte, de felicidade. Então veja só uma questão cultural que já é diferente para nós, né? Para nós, quando a cerimônia do casamento, usualmente ou culturalmente, a gente tem aí a cor branca para as noivas, que simboliza aí uma questão de pureza, e os homens usam lá o seu fraque, que normalmente é na cor preta, que não tem uma representatividade, assim como tem a cor branca, o vestido da noiva, né? Já na China, uma cultura bem diferente, muito rica também, muito diversa, tudo diferente, olha lá, os noivos usam vermelho justamente simbolizando, né, essa questão da prosperidade, porque eles acreditam bastante que as cores têm uma grande influência, né, então elas podem sim colaborar e trazer coisas boas, assim como também pode ser ruim, né, em alguma questão. Outra questão também é que nas viradas do ano o vermelho também vem com muita força. Então, por exemplo, né, os animais simbolizam cada ano. Então, para a China, existe aí um grupo de animais que representam cada ano. Então, cada ciclo, que a gente chama de ano, tem uma representatividade. E eles sempre associam esse símbolo, obviamente, à cor vermelha. Inclusive, na virada do ano, no ano novo, ali nas festividades, é muito comum que as pessoas deem, que presenteiem as outras pessoas com dinheiro colocados em envelopes vermelhos, justamente porque há essa ideia, né, de que eu estou lhe dando um valor, um dinheiro, mas eu quero que isso seja próspero, que ele traga coisas boas, prosperidade. Daí por isso esse símbolo de entregar com a cor vermelha, que para eles tem bastante significado, é bem importante a utilização do vermelho, né, para as cerimônias que eles realizam no seu dia a dia. Então eles têm uma relação bem intensa com a cor, né? Nesse caso aí, o vermelho. Bom, vamos ver a próxima. Então, olha lá. Yellow, 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 que é o nosso tão bonito, né? Tão fascinante amarelo. E olha só, de novo, uma questão bem diferente. Eu no início pensei que tinha uma relação com o sol e com essas questões da luz e tudo mais. Mas não, olha lá. Deriva do latim amargos, que no diminutivo fica amarelos. Então, né, no latim, quando a gente traz alguma palavra para um diminutivo, ela pode inclusive mudar toda a sua estrutura, ele ficar muito diferente do real. E, na verdade, o amarelo se referia a uma doença que hoje não é tão comum, às vezes acontecem com os bebês, que é icterícia, que é uma questão de uma substância chamada bilirrubina que fica acumulada em grande excesso, né, que são nos glóbulos vermelhos, e que acaba deixando a pessoa com uma tonalidade amarelada. Né? É muito comum também com pacientes que têm problemas no fígado, problemas hepáticos, né? E aí eles acabam adquirindo essa tonalidade amarelada. E aí, na verdade, o nome da cor surge a partir disso, né? Dessa observação de pessoas que tinham essa tonalidade amarelada. Inclusive, essa parte dos olhos branca ali também fica bem amarela. E aí, por isso, a palavra amarelo foi utilizada. Veja só, né? Não tem uma relação assim tão positiva se a gente for pensar, mas foi também aí de uma questão da observação, de poder olhar, né? E aí eu fui dar uma olhada e vi que o amarelo está presente há bastante tempo na vida dos seres humanos, né? E olha só, daí eu encontrei essa gravura, essa pintura de cavalos que foi feita há 17 mil anos. Foi encontrada na caverna de Lascaux, né, que fica na França, e aí é uma arte bem antiga, né, pensa lá, 17 mil anos,
e que a tonalidade amarela aparece ali nessa gravura desses cavalos que estão colocados ali, né? Lembrando que os seres humanos fizeram seus primeiros registros a partir de desenhos, né? Que se assemelhavam muito à sua rotina, ao dia a dia. Eles contavam as coisas a partir de desenhos. E aí depois é que a gente avançou aí num processo até chegar na escrita como a gente conhece hoje. Aí fui de novo pesquisar e olha só o que eu descobri lá na China, de novo, mais uma cor bem importante para eles. Olha só, o amarelo, na verdade, também é conhecido para eles porque simboliza esse imperador que se chama Wang Di, que é o imperador amarelo, que recebe também esse apelido aí de imperador amarelo. Ele é responsável, ou é considerado o responsável pela criação da medicina chinesa, que é milenar e muito conhecida no mundo inteiro. Também foi o responsável aí por disseminar várias práticas religiosas, como por exemplo a adoração ao sol, à lua, né? Questões que eram um pouco diferenciadas se a gente pensar lá num passado bem remoto. E também o imperador Wang Di, o imperador amarelo, tem a ele atribuída as duas invenções que são a bússola e o calendário, né? Então, nas pesquisas fui vendo aí que ele tem tanta importância lá para os chineses justamente por todas essas coisas que fez. Eu selecionei apenas algumas que são bem importantes, como por exemplo a medicina chinesa, que é conhecida mundialmente, né? Muitas pessoas fazem uso dela, acreditam que ela realmente traz muitos benefícios e que inclusive são comprovados cientificamente mesmo. Então, o imperador amarelo recebe esse nome porque era a cor que ele usava nos seus trajes, então era uma cor que o representava realmente. Então, por isso ele acaba recebendo aí esse nome carinhoso de imperador amarelo e porque também teve muita relevância para o povo chinês e para a cultura da China. Viu só quanta coisa? Isso que eu trouxe só algumas curiosidades. Se você for pesquisar, vai descobrir muitas mais, né? Vamos para a próxima? Então vamos lá. Olha lá a próxima. Orange. Orange. Orange não tem muito um significado, não consegui encontrar aí uma origem, mas descobri que foram os árabes que deram o nome à cor e aí resolveram nomear com o mesmo nome que tem a fruta, mas não consegui assim descobrir uma razão de por que a palavra laranja, orange in English, tem esse nome, né? Não consegui aí descobrir, apenas descobri que é por conta do fruto mesmo e aí acabou recebendo o nome da cor também. Aí fui dar uma olhada e fui ver como a cor laranja está presente em algumas culturas, né? Aí eu fui descobrir que, por exemplo, a cor laranja é a cor mais fácil de se ver quando se tem baixa luz. Então é a primeira que os olhos identificam com maior facilidade. Por isso, quando a gente notar, vai ver que grande parte dos botes salva-vidas, dos coletes salva-vidas, né, tem a cor alaranjada. Por essa questão, né, que se estiver em luz mais baixa, com pouca luz, os olhos humanos conseguem enxergar com um pouco mais de facilidade. É uma cor que se destaca mais quando há luz fraca. E tem essa questão de representar a estação do ano, que é o outono, né? E essa questão que está relacionada com a colheita, justamente esse momento em que as árvores ficam com essa cor tão bacana, né? Com esse alaranjado tão bonito. Aqui em Curitiba a gente tem alguns lugares bem especiais onde você pode verificar isso bem de perto, né? Essas árvores todas com essa tonalidade bem alaranjada. E claro, a gente tem aí a questão dessa abóbora, né? Que é usada aí tanto nas comemorações de Halloween, em especial aí nos Estados Unidos, que tem, na verdade, a representatividade de vida, né? Tem essa ideia de representar vida e que foi trazida para a cultura e foi trazida para o Halloween e acaba se transformando aí nessas esculturas, né? Eles têm o cultivo dessa abóbora aí que é bem laranja, né? E aí dentro eles costumam colocar uma vela ou uma luz que deixa ela com essa aparência aí um pouco assustadora, né? Mas na verdade é um símbolo que para eles tem essa representação de vida. Vamos mudar? Vamos para uma das minhas cores preferidas. Olha lá, purple, purple, purple. Acho uma das cores mais bonitas, é uma das que eu mais gosto. E vem do latim de novo, olha lá. Da palavra russeus, que é na verdade vermelho escuro e que também pode ser chamado de violeta, por comparação justamente com as pétalas da flor. E aí o nome vem do latim, que é viola. Então, olha só, a partir das pétalas da flor, a gente tem aí a origem da palavra roxa, mas você vê lá que tem mais a ver com violeta. E aí foi
trazida ao longo dos tempos e acabou virando roxo, purple in English, que tem a ideia de vermelho escuro, né? Não é exatamente o que a gente considera vermelho escuro, mas na origem da palavra acabou sendo o que ficou, e aí o nome acabou ficando roxo por isso. E aí eu também fui descobrir que o roxo tinha e ainda tem muita importância para muitas coisas. Olha lá como ele foi importante. O roxo foi produzido pela primeira vez, essa tonalidade, né, a possibilidade de ter uma tinta, uma coisa que pudesse tingir alguma coisa de roxo, na cidade de Fenícia de Tiro. E essa era a única cidade do mundo onde essa cor existia. Então, olha só. Na verdade, os fenícios são muito conhecidos pelo comércio, né, pela sua grande habilidade de negociar, de fazer comércio, justamente porque tem início aí nessa grande possibilidade que eles viram de ter a tinta roxa, essa coisa de poder tingir coisas com a cor roxa. E aí, depois de muito tempo, descobriram que era o único lugar onde havia essa cor, né? E aí ela passou a ser considerada uma cor dos deuses, dos governantes, dos poderosos. Por quê? Porque não era nada fácil encontrar alguém que tivesse uma peça de roupa, um manto que fosse da cor roxa, porque era bem difícil conseguir, né? Fácil de entender, você só tinha em uma região, né? A gente não tinha as facilidades do mundo atual. Então esse povo, os fenícios que detinham a possibilidade de produzir essa cor, eram aí os que conseguiam comercializar coisas com a cor roxa. Por isso era tão difícil de ter, e quem conseguia justamente eram as pessoas que tinham dinheiro, que tinham status, governantes, e aí depois também a gente vai ver que ela foi relacionada com uma questão espiritual, então ela passou a ser um símbolo também da igreja, né? Então os mantos que os papas, que os grandes dirigentes das igrejas utilizavam eram da cor roxa. Então, como era muito rara, também ficou associada com essa questão do sagrado, né, do espiritual. E sabe por que a cor tinha lá na Fenícia? Por causa deste bichinho tão simpático e lindo aqui, ó, o caracol púrpura, que tem essa cor, né, bem característica, que é dessa região. E aí, a partir aí de macerar esse animal, né, de ter aí, se tirava esse pigmento. Era um jeito, era uma tecnologia para aquela época, né? E aí, olha lá, como eu falei para você, os imperadores todos queriam ter mantos roxos, todos queriam ter uma peça que simbolizasse esse poder, né? E aí, por isso, o roxo passou a ser tão importante durante esse período aí, simbolizava esse status tão grande. Legal, né? Vamos para mais uma? Olha lá. Blue, blue, blue. Agora a gente já tem outra questão aqui, ó. A gente estava no latim até agora. E agora, o azul ou blue in English deriva da palavra árabe lazud, que se refere à cor azulada de uma pedra preciosa chamada lápis lazuli, que é essa que tá ali na foto, que tem justamente essa cor bem azulada. Estão vendo lá? E aí, por isso, a cor azul ganha esse nome. E ela também vai ser encontrada em vários lugares. E olha só, o primeiro deles são com os deuses, né? Alguns deles. Então, o primeiro a gente vai ter lá, que é a representação desse deus chamado Amon-Ra, que é o deus do sol, que significa aí fertilidade, também é o deus da guerra, né? Então, para os egípcios ele tem bastante significado. E é representado justamente com essa cor azul, que eu não consegui descobrir porque a representação da pele dele é azul. E aí tem um outro também, que daí já é lá da Índia, que é Shiva, que é um dos mais importantes deuses para essa cultura, né? Lembrando lá que é uma cultura politeísta, são muitos deuses adorados, né? E Shiva é um dos mais importantes. É considerado aí, dentro do que se tem, o que eu pesquisei, o que eu consegui encontrar, o criador da yoga, né? Que também é uma arte aí, é uma prática que é difundida no mundo inteiro. Quando a gente vai pesquisar, vai descobrir muitas histórias sobre Shiva, diferentes versões contadas, quase como lendas, né? Como a gente tem aqui as nossas lendas locais do Saci, né? Do Curupira, a gente vai ter também várias versões a serem contadas sobre Shiva. Uma delas que eu consegui descobrir é que ele ganhou esse tom de pele azulado, porque em um momento em que os deuses estavam aí guerreando com uma serpente que iria destruir o universo, ele entrou na briga e foi picado por essa serpente, que obviamente era mortal.
E aí, esse veneno iria matá-lo, mas ele acabou sendo salvo pela sua companheira, que é a Parvati, e aí ela tira parte do veneno dele, suga o veneno que essa serpente liberou no corpo dele, mas ele acaba ganhando essa tonalidade azulada, porque é ainda como se fosse um resquício, ou se fosse aí um efeito colateral deste veneno poderoso dessa serpente que destruiria o universo. A parte interessante da história é que no final eles conseguem derrotar a serpente e, claro, o universo não é destruído, né? Mas aí Shiva também ganha essa questão de ser um guerreiro, de ser aí muito corajoso, um deus muito importante, também considerado como deus da guerra, e aí acaba ficando com essa cor azulada. Essa é uma das versões. Existem outras que contam sobre o porquê de Shiva ter essa representação de uma pele azulada. Mas aí depois você pesquisa e vê lá, tá bom? Agora a gente vai ver um vídeo que vai contar um pouco uma história que está relacionada com esse deus, que é Shiva. Vamos lá? Legal. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Shiva Swami era conhecido na aldeia por sua devoção a Shiva. Ele ia ao templo local 2 vezes por dia. De manhã, ele levava consigo um pote de leite como oferenda a Shiva. À noite, ele cantava canções que descreviam a grandeza de Shiva. Sua filhinha, Kosu, costumava ouvir as histórias que ele narrava e se juntou a ele para cantar as canções. Um dia, Shiva Swami foi trabalhar fora da aldeia. Ele avisou Kosu e explicou que ficaria um dia fora e pediu para ela que levasse o leite para oferecer ao Sr. Shiva. Kosu concordou de bom grado e Shiva Swami partiu para sua jornada. No dia seguinte, Kosu se levantou cedo, deu seu mergulho no lago da aldeia, ordenhou a vaca e partiu para o templo. Não havia ninguém no templo. Ela entrou anunciando em voz alta: "Olha que eu trouxe para você, Shiva." Nesse momento, chegou um sannyasi no templo. Um homem santo, um homem renunciado. Ele tinha vindo de um lugar distante. O homem estava cansado e com fome, porque fazia muito tempo que não comia. Vencido pela fome, ele desmaiou em frente à deidade de Shiva Linga. Kosu disse: "Shiva!" E ela foi e borrifou um pouco de água no rosto dele. O sannyasi olhou para seus olhos. Enquanto isso, Kosu disse: "Shiva, você está com fome?" Toda preocupada. "Eu trouxe leite para você, Shiva." O sannyasi estava fraco demais para levantar a panela, e a própria Kosu o alimentou com leite. Lentamente, o sannyasi recuperou a força. "Tenho muito trabalho a fazer, Shiva. Tenho que correr." E ela ofereceu reverências a Shiva no templo e correu para casa. Quando Kosu chegou em casa, seu pai já havia retornado. Ele ficou surpreso ao ver sua filha voltando com o recipiente vazio. "Kosu, você levou o leite para Shiva?" "Sim, papai." "Shiva bebeu todo o leite. Veja, não ficou nenhuma gota." Shiva Swami foi pego de surpresa. Shiva bebendo leite? Ele não poderia acreditar nisso. Normalmente o leite ficava em um recipiente, oferecia a Shiva para que ele consagrasse e trazia o leite de volta. Ele pensou que Kosu estava mentindo e talvez ela tivesse sonhado acordada. Shiva Swami estava determinado a encontrar a verdade. No dia seguinte, era o dia do Shivaratri, e ele pediu para que Kosu levasse leite para Shiva mais uma vez, e ele a seguiu em silêncio para descobrir o que ela faria com aquele leite. No caminho, Kosu encontrou um cachorro faminto. O cachorro parecia fraco, ele mal conseguia andar. Ele abanou o rabo, sentindo o cheiro do leite que estava na mão de Kosu. "Oh Shiva, você está com fome?" gritou Kosu. "Veja o que eu tenho para você, leite." O cachorro lambeu todo o leite. Kosu afagou o pobre animal com grande amor. Shiva Swami ficou surpreso ao ver o que sua filha estava fazendo. "Eu só falo que Shiva está presente em todos os lugares. Minha filha, inocentemente, realmente vê Shiva em todos."
Kossu se virou e viu seu pai. Pai, você vai ao templo? Shiva Swami abraçou sua filha com lágrimas nos olhos e a voz trêmula. Sim, Kossu, me leve até Shiva, disse ele segurando a mão dela. Enquanto Kossu conduzia seu pai ao templo, o Sr. Shiva estava sorrindo. Essa história é inspirada num ditado místico chamado Shiva Charana. E aí, gostou? Viu só? As histórias trazem sempre muitos ensinamentos, né? Elas têm esse objetivo aí, a ideia de que está relacionada a um Deus, né? A adoração de um Deus, mas é bem legal, né? Ver que no final o pai percebe que, assim como Shiva costuma dizer, está em todos os lugares e a menina o via em todos os lugares, diferentemente do pai, né? Vamos para outra cor? Então olha lá agora, green, green, green. E de novo a gente vai ter o latim lá. Do latim vivere, que significa verde, verdejar. E dele surgiu a associação do verde com o que ainda está nascendo. No caso, as plantas, a natureza, né? Que é essa cor tão relacionada à natureza, que é o verde, né? Então surge aí mesmo dessa ideia, né? De verdejar, porque realmente como as coisas vão ficando aí conforme a natureza vai se renovando, né? E as coisas vão acontecendo. O verde também tem alguns simbolismos, em especial para o povo islâmico, né? Ele aparece muitas vezes citados lá nesse livro sagrado do islamismo, onde o profeta Maomé, que nesse livro a gente tem aí os ensinamentos dele. Então, numa comparação aí, se a gente fosse realizar, como se fosse o que a gente tem para os cristãos aí como Bíblia. Vários momentos onde o profeta, né, onde as passagens dizem que na entrada do céu, por exemplo, haverá aí um tapete verde e todos serão cobertos com mantos de seda na cor verde. Então, para eles o verde tem bastante simbologia no que se refere a essa questão religiosa e espiritual, né, já que é uma cor bastante presente aí no Alcorão. Umas curiosidades que eu acho que você nem imaginava que tinham, né? Por quê? Porque são de diferentes culturas, né? De povos com os quais a gente não tem tanto contato e que por isso acaba descobrindo essas questões aí interessantes que estão tão relacionadas com a cultura de cada povo. Vamos para a próxima? Então olha lá, white, white, o bom e velho, né? Que é o que os latinos usavam, era a palavra blank, que é de origem germânica no fim e significa polido. Então é como se fosse alguma coisa muito brilhante, né, bem polida. E aí acabou sendo trazido para essa ideia do branco, né? E aí a gente tem aí a cor branca, white in English. Não tem grandes curiosidades, o branco para nós traz muitas simbologias no que se refere à religião, né? Então a gente tem aí religiões, por exemplo, de matrizes africanas, onde a cor branca é utilizada em muitos rituais. A gente tem aí no cristianismo, né, também a cor branca sendo utilizada em batismos, em primeiras comunhões, em casamentos. Então o branco tem essa simbologia de trazer essa questão de pureza, de limpeza, né? De ser essa cor aí que tem essa ideia de clareza, de limpeza mesmo, de pureza. Vamos para outra cor? Tá pronto? Então vamos lá. Olha só. Black, 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 que vem de apectorare, do latim também, que significa comprimir contra o peito. Significado bem comum, né? E aí, com o passar do tempo, né, com a utilização da língua, a palavra tornou-se apretar. E é assim gerou o nome da palavra preto, que se refere a algo denso, espesso e apertado. É uma cor que a gente utiliza para simbolizar tristeza, né? É, por exemplo, a cor que se utiliza ou que se deve utilizar, ou que por etiqueta você acaba utilizando, por exemplo, quando vai a um velório, né? É o preto que a gente costuma utilizar justamente porque tem essa questão de significar, né? Simbolizar essa questão de tristeza, de respeito. E aí ela tem essa ideia, né? De que denso, de que espesso, já que preto, a ausência da cor, tem essa ideia, né? De bem denso mesmo, de apertado. Para muitas culturas, é o que representa o luto, né? E aí eu não consegui encontrar em nenhuma cultura o preto como uma cor que simbolizasse coisas positivas, né? Ele está sempre associado com essa questão do triste, do luto, né? Da resignação. Então ele tem essa ideia e traz mesmo essa questão em
quase todas as culturas. Pode ser que se você fizer uma pesquisa aí encontre alguma coisa, daí você me conta depois, tá bom? Vamos para a próxima? Então olha lá, brown, brown. Então olha lá, esse na verdade tem origem nessa fruta aí que é a castanha portuguesa, que em francês tinha o nome marrom, que é a cor que tem a fruta, né? E aí por isso passou a ser adotada a cor marrom. Assim como a laranja, né? Não tem muito segredo aí, não tem muito mistério envolvido no nome da cor. Simplesmente tem por conta da castanha portuguesa, que é esse fruto aí que costuma se comer cozido, ou às vezes também coloca ele ali como pinhão na chapa, e aí você consome ela dessa forma. Agora, eu vou te mostrar um vídeo onde você tem a possibilidade de criar uma tinta usando componentes naturais. Então você vai ter aí pigmentação natural. Vai lá! Bom dia! Aqui é a professora Eliane, de arte. Hoje nós vamos aprender a fazer tinta a partir de um pigmento vegetal. Lá na sua apostila, você vai ter duas sugestões. Uma para fazer curucum, você pode conseguir uma cor vermelha, e o café, uma cor marrom. Eu vou fazer com um pouquinho de açafrão, para conseguir uma cor amarelinha, tá? Para fazer essa tinta, eu preciso usar a água, o açafrão e a cola. Então, eu vou colocar um pouquinho de água. A água tem que ser colocada aos poucos para a gente ver a consistência que vai ficar a tinta, tá? Eu não gosto da tinta muito rala, porque senão a cor fica muito clarinha. Olha, eu acho que já tá uma consistência boa. Agora eu vou colocar um pouquinho de cola. A água é para diluir e a cola é para melhorar a aderência. Isso quer dizer, para a tinta colar melhor no papel. Misturo bastante. Pronto, a minha tinta está pronta. Agora eu vou testá-la aqui, nesse papel. Lá na apostila, você vai ter a receitinha da tinta e vai poder criar o desenho que você quiser. Pronto. Faça só a quantidade necessária para fazer o trabalho, antes de você preparar só o que você vai utilizar. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa atividade. Bons estudos e um abraço para todos. E aí, viu só? Pense em quantas possibilidades em fazer pigmentos naturais a natureza nos traz, né? Depois você pensa nisso e aí produz algumas tintas para fazer algumas coisas legais aí. Bom, vamos pro nosso momento de inglês, né? English time. Vamos então entender um pouquinho aí sobre as cores, claro, né? Que é o que a gente tá falando. Então a gente vai ter aí a questão, olha lá. What color is this? Uma pergunta, né? Question. E aí eu posso responder it is, dessa forma como a gente tá vendo ali, que no uso comum, né, no dia a dia vira it. Então a gente vai ter lá, ó, what color is this? It is, está correto de dizer, mas mais comumente it. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar? Olha lá então. What color is this? It's red, ok? What color is this? It's orange. What color is this? It's yellow. What color is this? It's green. What color is this? It's blue. What color is this? It's navy blue. What color is this? It's purple. And what color is this? It's
pink. Grande parte das cores em inglês eu tenho certeza que você já estava mais habituado, já conhecia, né? Então é só mesmo pra gente entender aí essa questão de como a gente faz a resposta, né? De como o it is, no dia a dia fica virando it's. Então quando você ouvir it, já sabe que tá aí se referindo ao it is, ok? Vamos então para nossa atividade? Olha só o que eu trouxe para você. Trouxe algumas expressões idiomáticas, né? Idiomatic expressions, que aí a gente vai ter justamente falando um pouco ou com relação com as cores, né? Pra gente entender um pouco também e ver que em inglês nós temos aí uma relação também com essas expressões quando a gente fala em cor, né? Em diferentes cores ou só na cor. Vamos começar? Eu vou te mostrar a expressão em inglês e quero que você pense um pouquinho tentando associar com a imagem, tá bom? Então olha lá, the first one. Show one's true colors. Show one's true colors. Show one's true colors. O que será que significa essa expressão? Consegue imaginar? Então, olha só, vou te mostrar. Na verdade, ela significa o que para nós é mostrar-se como realmente é. Né? Às vezes a gente também usa a expressão duas caras, né? Costuma brincar usando de que, fulano tem duas caras, né? É de um jeito com alguém, é de outro com outro, soa um pouco falso. Então, uma das expressões. Vamos ver outra? Olha lá, essa é um pouco mais fácil. See the color of money. See the color of money. See the color of money. Não tá tão difícil essa, né? Money eu tenho certeza que você deve ter ouvido. E pelo GIF que eu coloquei ali, dá pra gente ter aí alguma ideia do que significa see the color of money, que é ver a cor do dinheiro, né? Quando a gente fala, mas eu quero ver a cor do dinheiro, quero ver aí qual é a cor do dinheiro. A gente às vezes usa essa expressão também no dia a dia. No inglês também ela tem. Vamos para a próxima? Essa também eu acho bem divertida. Olha lá. To be in the pink. To be in the pink. To be in the pink. O que será que tem a ver? Qual é a relação que você consegue fazer? Essa é um pouco mais difícil, não tem muita relação com o que a gente costuma utilizar. Para nós, na verdade, é estar em boa forma, né? Então, estar em forma, que a gente costuma usar, que é a pessoa que normalmente faz exercícios, cuida da saúde e que costuma dizer que está em forma. Diferente esse, né? Vamos mais um? Então, olha lá. To be in the red. To be in the red. To be in the red. Que para nós tem quase a mesma tradução, é muito parecido, muito semelhante. Que é estar no vermelho. Significa aí que a gente tem problemas financeiros, né? Está com algum tipo de problema financeiro, está sem dinheiro, ok? Vamos para mais um? Esse também é bem comum, ó. Feeling blue. Feeling blue. Se você já assistiu essa animação, você sabe que a personagem está relacionada com a tristeza, né? E ela tem essa cor azul, por isso sim, né? No inglês, a gente costuma usar a palavra blue também para associar com uma questão relacionada à tristeza, não estar muito bem. E aí é justamente o que significa estar triste, né? Então, feeling blue é estar triste. Blue tem essa conotação também em inglês, né? Essa ideia de triste, de não muito bem. Você pode pesquisar algumas outras, quem sabe você encontre outras expressões que estão relacionadas com cores. Bom, a nossa aula já está terminando, tá? A gente se vê na próxima aula, eu espero que você fique bem, com saúde, continue estudando, and see you, bye bye, até a próxima aula! Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o bosque encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bach, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico.